Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula do dia 27 de outubro nós vamos fazer alguns exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. A gente vai conhecer agora o Teorema de Pitágoras, que é um matemático, né, grego e tal, que formulou, né, encontrou esse teorema. Tá? E esse teorema ele é bastante usado na matemática, principalmente nos estudos dos triângulos retângulos. Tá? Então a gente vai fazer o Teorema de Pitágoras aqui nos triângulos retângulos. E tem toda uma introdução para vocês não precisam copiar a introdução, apenas acompanhar a leitura e a videoaula e responder os exercícios. Pode ser nessa folhinha mesmo ou no caderno de vocês, ok? Então vamos lá. O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é uma das relações métricas do triângulo retângulo e diz o quê? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que é cateto, o que é hipotenusa? Vamos ver então. Olha o exemplo aqui de um triângulo. Nós temos um triângulo, tá? O que é um triângulo retângulo, para começar? O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ladinho reto, que é como se fosse o canto de coisas retangulares, de coisas quadradas. Por exemplo, uma porta. A porta ela tem um canto reto, tá? Que ela é retangular. Uma parede. A parede ela é reta com o chão, né? Não tem parede torta. Às vezes pode até ter, mas a parede ela tem que ser reta com o chão, formando um ângulo de 90 graus, certo? Parede, piso, 90 graus, que forma com a parede com o piso. Então, triângulo retângulo, ele sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, mesmo que eu não escreva 90 graus para vocês aqui, ele vai ter um desenho de um quadradinho. Se tiver um quadradinho, significa que esse ângulo é 90 graus. Aqui eu escrevi, pode ser que às vezes apareça apenas um quadradinho, tá bom? E os outros dois ângulos são menores, mas não importa para a gente, ok? Quais são os valores desse ângulo? O que vai importar para a gente aqui, a princípio, são os valores dos lados, tá? Mas o que são catetos e hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado maior. Então, ó, se você olhar esse triângulo, a hipotenusa é esse aqui. Porém, às vezes tem um triângulo que é retângulo, mas que os lados são esses dois catetos são iguais. Então a hipotenusa ela vai ser um pouco quase do mesmo tamanho dos outros dois lados. E às vezes pode confundir se a gente só for pelo tamanho. Então uma dica mais importante, uma dica principal é o seguinte. A hipotenusa, que aqui está representado pela letra A, que é essa daqui, ó, o que é a hipotenusa? A hipotenusa ela sempre vai estar na frente desse quadradinho. O quadradinho não está aqui? Faz uma seta saindo dessa pontinha dele. Quem é a hipotenusa? Ó, eu coloquei a seta aqui. A hipotenusa é esse lado maior, é o lado A. Tá? Esse triângulo, se tiver de ponta cabeça, se o quadradinho estivesse aqui em cima, quem vai ser a hipotenusa? Quem estiver de frente ao quadradinho. A hipotenusa sempre será o lado que está de frente ao ângulo de 90, ou seja, o 90 graus está aqui, a hipotenusa está na frente. Se ele tivesse de ponta cabeça e o 90 graus estivesse aqui, a hipotenusa estaria na frente também. A hipotenusa estaria virada para baixo, ok? Ela também será sempre o maior lado. E os catetos, por enquanto, não importa saber quem é quem. Os catetos são os outros dois lados, o B e o C, nesse caso, então. Ó. Esse é o cateto maior, esse é o cateto menor. Mas tanto faz a ordem aqui. No Teorema de Pitágoras, a ordem dos catetos não vai interferir para a gente. Tá bom? A hipotenusa é o maior lado, é o lado que está na frente do 90 graus. E os catetos, como que eu faço para saber quem são os catetos? Os catetos, ele forma essa letra L. Ó. O cateto, ele sai do 90, ó, é esse lado que sai do 90 e esse lado que sai do 90. Os dois lados que saem do quadradinho, esse e esse, são catetos. A hipotenusa está na frente. Assim é fácil de lembrar. Tá bom? Tá bom, gente? Concorda? Tudo bem? Vamos fazer a relação, então, agora do Teorema de Pitágoras. O que ele quis dizer lá em cima? Que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Ele quis dizer o seguinte, que essa medida da hipotenusa, esse A, se eu colocar ele ao quadrado, ele é igual à letra B ao quadrado mais a letra C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa, esse lado ao quadrado, é igual o cateto B ao quadrado mais o cateto C também ao quadrado. E esse é o Teorema de Pitágoras. Essa é a nossa, vamos dizer,
formulazinha que a gente vai usar nos problemas, nos exercícios, tá bom? Para encontrar um valor de um dos lados do triângulo retângulo, pode ser os catetos ou a hipotenusa, utilizaremos esse teorema de Pitágoras. Basta conhecer os outros dois. Ou seja, se eu quero achar a hipotenusa, eu preciso saber os dois catetos. Se eu quero achar o cateto C, eu preciso saber eu preciso saber o valor da hipotenusa e o valor do cateto B. Se eu quero achar o B, eu preciso saber o valor dos outros dois, tá bom? Sempre assim. Para eu achar o valor de um deles, eu preciso saber o valor dos outros dois, ok? Exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Conhecendo os valores dos catetos 10 e 24, encontre a hipotenusa. 10 e 24, ou seja, quem são 10 e 24? Os catetos. Esse lado aqui da frente, ele não pode ser o cateto. O cateto é quem sai do quadradinho de 90. Então, isso é um cateto e isso é um cateto. Ele sai dos cantos de 90. Cateto e cateto. Eles são os cantos, tá? Esse canto que saiu do 90 é 10, esse canto é 24. Coloquei 10 e 24 porque esse aqui parece que é menor que esse. Então, coloquei 24 no maior. Quem ele quer achar aqui? A hipotenusa, o A. Qual é a formulazinha? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o nosso A ao quadrado, eu não sei quem é. Eu deixo do jeitinho que está. A ao quadrado. Não muda a letra A. Porque o A é a nossa incógnita. Posso usar o X. Mas se eu quiser deixar o A, eu posso deixar o A mesmo. A ao quadrado é igual. Quem é o B? Tanto faz aqui, tá? Posso pegar qualquer um dos dois. Peguei o 10. 10 ao quadrado. E o outro cateto? Quem é outro cateto? O C. O 24. 24 ao quadrado. Ai, professor, eu coloquei o 24 antes e o 10 depois. Não tem problema nenhum. Não altera o resultado, tá bom? Pode ser, não tem problema. Só não pode colocar o cateto no lugar do A. Aí fica errado. Porque aqui é a hipotenusa. Mas trocar os dois catetos pode, sem problema nenhum. A ao quadrado. E aí a gente tem que resolver. Quanto que é o A ao quadrado? Eu não sei. Eu copio ele. É igual. Esses dois ao quadrado eu resolvo. O que significa 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que vai dar 100. 24 ao quadrado? 24 vezes 24. Deu 576. Coloquei aqui. Agora, eu vou somar esses dois catetos depois que eu resolvo. Primeiro eu resolvi o quadrado, agora eu vou somar os dois. Esse A continua ao quadrado, é igual a 676. Por quê? 100 mais 576, 676. Só que ficou assim. O A ao quadrado é igual a esse valor. Mas eu não quero o A ao quadrado. Quem está aqui é só o A. O que eu faço? Eu deixo o A sozinho. Esse quadrado, ele vira raiz quadrada. Ó, lembra quando a gente tem um número na frente multiplicando que passa dividindo? Se estiver somando, passa tirando? Se ele estiver aqui elevado ao quadrado, ele passa eu tiro o quadrado aqui de cima do A. Ó. Reparem que o A ficou sem ninguém. Aí eu passo ele do outro lado, só que ele não passa ao quadrado. Quem é o inverso do quadrado? O inverso da potência, que é esse quadrado, o inverso da potenciação é a radiciação. O inverso da potência é a raiz. Se aqui eram 2, o inverso é a raiz quadrada. E quanto que é raiz quadrada de 676? 676. Que número que vezes ele mesmo dá 676? É o número 26. Tá? A raiz quadrada de 676 é o número 26. Ok? Então, esse A mede 26. Eu coloquei aqui para vocês a lista dos quadrados, das raízes quadradas perfeitas. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. O que significa essas respostas? Significa que se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 9, 81. 19 vezes 19 aqui, 361. A raiz quadrada é como se eu tirasse o número que vai multiplicar por ele mesmo e volta ao valor que está lá dentro, tá bom? Então, a raiz quadrada de... qual era o número que estava ali em cima no exercício anterior? De 676. Vamos ver se eu coloquei aqui. Ah, eu não coloquei ela aqui, mas a raiz de 676 é 26. Eu coloquei algumas para vocês aqui, tá bom? E exercício então, ok, gente? Vamos tentar. Eu fiz um exemplo ali, vou fazer dois aqui.
Determine o valor de x nos triângulos abaixo utilizando o teorema de Pitágoras. Ó, esse primeiro, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é isso? É o teorema de Pitágoras. 3 e 4 e o x. Quem é o x aqui? Esse x é cateto ou é hipotenusa? Olha quem sai do quadradinho. É o 3 e o 4. 3 e 4 são catetos. Então, x é a nossa hipotenusa. Então, no lugar de onde eu vou pôr esse x? No lugar do a. Então, ficou a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado. No lugar do a, eu coloco o x. X ao quadrado. No lugar do b, coloquei o 3. Podia ser o 4, tudo bem. Coloquei o 3 ao quadrado. E no lugar do c, eu coloquei o 4 ao quadrado. Como que fica, então? Eu resolvo onde tem valor. X ao quadrado não dá para resolver, eu copio. 3 ao quadrado dá 9. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. X ao quadrado é igual. Vou somar esses dois, vai dar 25. Esse quadrado eu tiro do x, o x fica sozinho, mas do outro lado ele vira esse radical, esse símbolo aqui. Ó. Eu tirei do x, ele vira esse símbolo em cima do número, que significa raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, pode olhar na tabelinha, ou que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5 vezes 5, então a resposta é 5. Eu inverti aqui a potência, ok? Letra B. Na letra B, nós temos o que aqui? Ó? X, 4 e 5. Quem são os catetos? Os catetos, se você olhar o lado que está de frente com o quadradinho, é a hipotenusa. Os catetos, eles saem desse quadradinho. Ó. O 4 é um cateto e o x é outro cateto. Reparem que agora quem está faltando é o cateto. A hipotenusa tem valor. Como que eu monto na fórmula aqui? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é sempre a hipotenusa. Então, quem eu vou colocar no lugar do a? O 5. Ele não vai ser o x dessa vez, é o 5. O a vai ser 5. 5 ao quadrado. Nunca posso esquecer de colocar o quadrado aqui. É igual. Quem é o b? Eu peguei o x, tanto faz se eu pegasse o 4. Quem é o b? É o x. X ao quadrado. Quem é o c? Se eu peguei o x para o b, o x é o 4. 4 ao quadrado. E eu resolvo quem tiver número. Ó. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. X ao quadrado, não dá para resolver. Eu copio por enquanto. 4 ao quadrado, 16. Nesse caso, olha aqui. 25 igual x ao quadrado mais 16. O 25 e o 16, eles teriam que estar do mesmo lado, porque eles são números. Então, eu vou pegar esse 16 e vou passar lá junto com o 25. Ó, copiei o 25. Esse mais 16, eu vou passar junto com o 25, do outro lado do igual. Sempre os números têm que ficar do mesmo lado do igual. O 25, eu passei o 16 junto com ele. Só que ele era mais 16. Então, ele passou menos 16. 25 menos 16. 25 tira 16, 9. X ao quadrado, 9. Então, ficou assim. 25 tira 16 é igual. O x ao quadrado ficou sozinho desse lado. A intenção é deixar o x ao quadrado sozinho. Tanto faz o lado. Deixamos desse lado porque ele já estava desse lado. Ficou 25 tira 16, x ao quadrado. 25 tira 16 dá 9, é igual a x ao quadrado. Só que 9 é igual a x ao quadrado. Eu quero tirar o quadrado aqui do x. O que o quadrado vira do outro lado? Vira o símbolo em cima do 9, vira o radical. X é igual a raiz de 9. E que número vezes ele mesmo dá 9? X é igual a... Se o x é igual a raiz de 9, x é igual a 3. Ok? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então é isso que vocês vão fazer nesses exercícios para mim. O exercício C e D e o E, eles procuram a hipotenusa. O F e o G, o F e o G, os catetos, um dos catetos, e o H a hipotenusa. Vou colocar o link dessa videoaula para vocês aqui. A correção dessa aula vai acontecer no dia 29, amanhã 28 é ponto facultativo. Dia 29 a gente faz mais alguns exercícios. E no dia 30 eu corrijo esses exercícios junto com exercícios do dia 29. Tá bom? Deixei a correção tudo para um dia só, porque essa semana é um pouquinho mais curta, não temos aula na quarta. Ok? Fiquem com Deus, boa aula, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.